maioria das pessoas não sabe como funciona a diretoria da sua igreja ou porque ela possui uma determinada estrutura. Para entender melhor sobre esse assunto, é preciso saber que igrejas evangélicas possuem basicamente três tipos de governos eclesiásticos, de estrutura eclesiástica: governo episcopal, governo presbiteriano ou presbiteral e governo congregacional. E é sobre esse assunto que passamos a meditar, a refletir nesse momento. Nós vamos começar abordando o governo episcopal, a forma de governo episcopal. Esse modelo é verticalizado, centralizado na figura do bispo e é fundado na hierarquia, basicamente na hierarquia e na disciplina. Eu falei de bispo, então é interessante a gente entender o que significa essa palavra. A palavra bispo vem do grego episkopos, que significa, pode ser traduzido como superintendente. Ele tem características de uma autoridade de liderança e gestão sobre a igreja, sendo essa autoridade única em muitas igrejas episcopais e aquele que tem poder para nomear padres e pastores e até mesmo de demitir membros, excomungando ali os membros da comunhão com o corpo da igreja. O bispo pode ser eleito por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado e, dependendo da igreja, da denominação, esse governo episcopal, dentro desse governo episcopal, ele vai ter mais poder ou menos poder. Às vezes ele vai governar sozinho, outras vezes ele vai governar auxiliado por um conselho ou por outras estruturas que estão abaixo deles, mas a decisão final costuma ser de uma só pessoa nesse modelo episcopal. O bispo governa um território assim que é estruturado o modelo episcopal. O bispo governa um território que se chama diocese e a diocese então vai ser dividida em paróquias. Algumas igrejas são mais hierarquizadas do que outras, e no sistema episcopal, nesse sistema de governo episcopal, o poder pertence ao bispo, como acontece na maior parte das igrejas orientais, onde o modelo episcopal foi levado ao seu extremo. E um exemplo de estrutura extrema de modelo episcopal a gente vai encontrar na estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana e também na estrutura da Igreja Anglicana, né, o chamado episcopal monárquico, aonde o bispo de Roma, no caso da Igreja Católica Apostólica Romana, é o líder da igreja, ele é o regente da igreja, assumindo uma função quase que de monarca eclesial, e na igreja anglicana, a liderança dessa igreja cabe ao rei da Inglaterra, do Reino Unido, desculpa, o rei do Reino Unido, hoje Charles III, mas a condução de toda a estrutura eclesiástica da igreja está nas mãos do bispo de Cantuária, da Cantuária. A estrutura, então, padrão dentro da... A hierarquia padrão dentro da estrutura católica, ela vai estar dividida basicamente em duas linhas. A linha de... Todas as duas linhas cerrando o topo dessa pirâmide na figura papal. Tá? Mas você vai ter os padres e os diáconos na base dessa pirâmide. Acima dele nós temos os bispos e arcebispos, depois os cardeais e em cima o papa. Mas nós temos um outro braço que não está ligado diretamente a essa estrutura que eu acabei de falar, onde nós vamos encontrar, ela é um pouco mais simplificada, mas ela tem na sua base os monges, depois os ábades e também esse braço está ligado à figura papal.
Esse modelo também é comum em igrejas pequenas, esse modelo de estrutura episcopal. E por que que isso é comum em igrejas pequenas? Porque nas igrejas pequenas, na maioria das igrejas pequenas, nós vamos encontrar algumas questões que precisam de uma liderança mais forte. A igreja, por exemplo, não possui membros ou líderes capacitados para auxiliar a sua gestão. A igreja ainda está em formação, então todo o processo decisório geralmente vai passar pelas mãos do pastor. O pastor presidente, muitas vezes, ele vai precisar de empregar recursos próprios para gerir e para movimentar as atividades dentro da igreja. E isso vai colocá-lo, mesmo que não seja uma estrutura oficialmente episcopal, mas ela vai refletir o governo episcopal, muitas vezes, nessa estrutura de igreja pequena. O governo episcopal tem suas vantagens. A gente vai ver um processo decisório mais acelerado, não há muita burocracia, visto que a decisão final está na mão de um líder, do líder máximo daquela localidade, daquela igreja ou daquela denominação. Então, as decisões vão ser tomadas de forma mais ágeis, são mais ágeis na hora de serem tomadas. Nós temos aí dentro da estrutura episcopal algumas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, eu já falei sobre isso, ela é tida como uma monarquia absoluta, tendo o Papa como seu líder máximo. Nós temos a Igreja Anglicana, outra que eu já citei também, que tem o seu líder máximo, o rei, hoje o rei Charles III, né, o rei do Reino Unido, e a liderança espiritual está nas mãos e sob os cuidados do arcebispo da Cantuária. Ele tem poder, não tem poder como o Papa Romano, mas ele tem autoridade espiritual e moral para poder orientar, convocar assembleias e dirigir aqueles que estão subordinados a ele. Ainda existe a igreja luterana e a igreja metodista. Nem a luterana, nem a metodista tem um líder máximo como um papa, mas todas as duas possuem hierarquias que são montadas. Então, por exemplo, a luterana ela está organizada em sínodos, esses sínodos se subdividem em dioceses, tá, que tomam as decisões dos territórios. O bispo que vai estar lá na direção do sínodo, ele escolhe quem serão os pastores que vão assumir as paróquias. A Igreja Metodista também segue a mesma estrutura de sínodos que tem poder sobre as dioceses, poder de nomear, de tirar e colocar os pastores que lá orientam o povo, que pastoreiam o rebanho. Além do sistema episcopal, nós temos também o sistema congregacional. O sistema congregacional ele está apoiado no modelo de democracia direta, onde todos os membros têm direito a voz e voto. A exceção se dá em situações que a lei restringe esse direito de voz e voto. Por exemplo, decisões que exijam a pessoa ser maior de idade. A contratação e demissão de pastores, a aquisição e venda de imóveis. Para se manifestar sobre esses assuntos, é preciso ser maior de idade, ter mais de 18 anos aqui no nosso caso. Mas em assuntos do dia a dia, assuntos corriqueiros, normais e até questões espirituais, todos os membros da igreja, aqueles que foram batizados, que compõem o rol de membros, independente da idade, vão ter direito a voz e vão ter direito à votação. O sistema congregacional possui dois pilares. O primeiro deles, a autonomia da igreja local. A igreja é independente, ela é autônoma em suas decisões. E o segundo pilar é a democracia. Nesse sistema de governo congregacional, a democracia precisa ser plena e direta.
Esse sistema de governo congregacional ele vai concentrar na figura de uma pessoa as funções do presbítero, do bispo e pastor. Em linhas gerais, ele reconhece apenas dois oficiais, pastores e diáconos, né? Sem uma estrutura hierárquica entre eles, apenas respeitando e reconhecendo a competência dos cargos e o trabalho para o crescimento do reino e para o exercício do ministério. Mas o pastor, aqui dentro desse sistema congregacional, vai exercer a liderança administrativa, né? Como na figura do bispo, na função de um bispo, ele vai responder pela parte do ensino, como os presbíteros faziam, e ele vai responder também pelo cuidado com as ovelhas, com o rebanho, a poimênica que um pastor deve exercer. 3 cargos, 3 funções na figura de um líder só, que nós, nas igrejas congregacionais, chamamos de pastor. Essas igrejas desse sistema congregacional se reúnem num formato que nós chamamos de confederação ou convenções. A confederação reúne esforços a fim de alcançar um objetivo comum, mas não possui autoridade sobre as igrejas locais, simplesmente porque as igrejas locais são autônomas. As convenções ou confederações, elas vão unir as igrejas, levantar objetivos comuns e estimular para que essas igrejas independentes, essas igrejas autônomas, possam trabalhar em cooperação umas com as outras para a realização de um objetivo, de um alvo, de uma meta a ser alcançada. Todas as decisões dentro desse sistema congregacional são tomadas pela Assembleia. A Assembleia é o órgão máximo. Qualquer decisão tomada pela Assembleia tem que ser cumprida e qualquer decisão que precisar ser reformada só pode ser alterada por meio da votação em Assembleia também. As decisões são tomadas, como eu disse anteriormente, pelo meio de voz e voto, tá? Por seus membros capazes, e essa assembleia é dirigida pelo presidente ou pelo seu pastor presidente. Mas há uma questão muito importante. Cabe ao pastor presidente ou ao presidente, algumas igrejas já estão fazendo a separação dessas duas figuras, do pastor e a do presidente, um cuidando de questões exclusivamente espirituais e o presidente com questões administrativas, né? O presidente, enquanto está dirigindo a mesa, ele não tem poder de conduzir ou manipular as decisões. Ele só vai apenas conduzir o processo de votação, né? Abrindo espaço para proposta, apoio, discussão e colocação em votação. Quando o presidente quer se posicionar, o correto, o ético, dentro desse processo congregacional é que ele deixe a presidência da mesa, passe a direção dessa assembleia para o seu vice-presidente, que vai assumir, vai conduzir, e aí ele, na condição de membro, como qualquer um outro membro da igreja, ele vai poder dar o seu posicionamento, ele vai poder apresentar seus argumentos, fazer as suas propostas, mas isso precisa ser ratificado pelo voto da Assembleia Geral. O sistema congregacional, basicamente nós temos 2 igrejas que funcionam nesse sistema congregacional. As igrejas congregacionais e as igrejas batistas. Um terceiro e último sistema de governo é o presbiteral. O regime presbiteral ou presbiteriano é uma forma de democracia representativa. Ele está entre o episcopal e o congregacional. E ele é formado por conselhos inferiores, que elegem seus supervisores, seus representantes, o seu presbitério, para formar concílios superiores. Essa estrutura, então, vai estar mais ou menos organizada dessa forma. Nós temos a igreja local com seus presbitérios locais.
Cada um desses conselhos presbiterais, acho que a palavra é essa, como se diz, presbiterais, esses conselhos dentro da igreja presbiteriana são compostos por pessoas eleitas e dirigidos pelo pastor. Cada conselho envia um representante oficialmente nomeado para compor o presbitério regional. E o agrupamento de presbitérios regionais elegem seus representantes para compor os sínodos. E esses sínodos elegem os seus representantes para a decisão, para a denominação inteira, dentro do que eles chamam de Supremo Concílio. Assim, nós chegamos ao final da aula 4, onde nós tratamos sobre formas de governo. Eu espero que você se interesse pelo assunto e isso te instigue a estudar um pouco mais sobre essa riqueza de informação e facilidade na gestão que nós temos que descobrir enquanto líderes das igrejas. Deus abençoe a todos.